Oi, amores! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção textual, aulinha de redação com foco em texto narrativo. Nós teremos essa aula porque ao final dela vocês vão precisar produzir um texto narrativo, tá bom? Nós estamos vivendo em um momento cheio de novos acontecimentos e aí vocês precisam criar um texto com bastante criatividade. Eu vou explicar melhor no final a proposta, mas lembrem-se, vocês vão criar um texto narrativo e nesse texto você precisa criar um herói que vai combater o coronavírus. Eu escolhi essa proposta para que nós tenhamos mais esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, porém a nossa mente é capaz de tudo. É capaz de produzir energias positivas para que possamos superar esse momento. Então vocês vão criar uma história narrativa, um texto narrativo, contando a história de um herói que acabou com o coronavírus. Tudo bem? Para criar esse texto, é preciso prestar bastante atenção nessa aula. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender a estrutura de um texto narrativo, ok? Um bom texto narrativo possui início, que é a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão do texto. No início, você precisa apresentar os seus personagens. Antes de criar esse texto, você vai ter que pensar, analisar, imaginar o seu personagem, como ele é, quais as suas características, onde a história vai acontecer e quando ela vai acontecer. E é nesse primeiro momento em que você vai escrever tudo isso. A introdução do texto precisa ser escrita em um parágrafo inicial. E logo em seguida, você pode partir para o desenvolvimento do seu texto. É nesse momento que você vai escolher acontecimentos, fatos, para dar uma reviravolta na sua história. Então, é nesse momento que você vai criar o clímax da sua história, o ponto mais importante, um conflito a ser solucionado. E logo em seguida, você inicia a escrever o seu fim. Lembrando, o desenvolvimento pode ter de 1 a 3 parágrafos. Já a conclusão é onde você vai dar o desfecho final da sua história, você vai finalizá-la. Ela precisa ser concluída nesse parágrafo. Agora, eu separei para vocês algumas expressões que podem ser utilizadas em cada momento do seu texto. Vamos analisar? Veja bem, no início do texto você pode utilizar as expressões certo dia. Pode começar assim: em um certo dia aconteceu tal coisa. Ou em uma tarde, numa noite, era uma vez. Esse era uma vez é bem utilizado, principalmente nos contos de fadas. Você também pode utilizar em uma linda manhã, há muito tempo. Lembre-se, no início do seu texto é preciso definir quando a história acontece, onde ela acontece e com quem. É por isso que você pode utilizar essas expressões para iniciá-lo, ok? Escolha uma e mãos à obra. E aí chega o momento de fazer o desenvolvimento do texto. É nesse momento que você pode colocar alguns desses conectivos. Olha só. Em seguida, porque dessa maneira o seu texto ele vai ter uma coerência. O parágrafo do meio do texto vai ter uma conexão com o primeiro parágrafo, que é da introdução. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá. Em seguida, de repente, antes de, depois de, nesse momento, a partir daí, então e após isso. Essas são só algumas sugestões. Existem várias outras palavras que podem ser utilizadas nesse momento. Vocês podem pesquisar também. Agora, para finalizar o texto, como terminou? Olha só, você pode iniciar esse parágrafo da conclusão com foi então que, por fim, enfim, portanto, por isso, assim e finalmente.
Agora nós vamos fazer um passo a passo das etapas de produção de um texto. Acompanhem, prestem bastante atenção. Nós temos aí o primeiro momento, que poderia ser chamado também de primeiro passo, que é o planejamento do texto. Antes de pegar o lápis e o papel, é preciso fazer esse momento de planejamento. Você vai pensar primeiro na sua proposta. Eu já sugeri a proposta. Você vai fazer um texto onde um herói vai combater o coronavírus. E aí, você vai pensar em tudo que vai acontecer nesse texto, ok? Logo em seguida, você vai definir os seus personagens. Lembre-se, é necessário ter um personagem principal. É ele que vai ser o foco da história e vai fazer parte da maioria dos acontecimentos. Depois disso, você vai escolher o tipo de narrador. Vocês lembram que nós estudamos sobre o narrador personagem, que é aquele que participa e conta a história ao mesmo tempo. E também tem o narrador observador, que ele não está ali interagindo na história, mas ele observa tudo, ele sabe o que os personagens sentem e tudo o que acontece. Ele é onisciente. Após esse momento de escolha dos personagens, de escolha do narrador, de esquematizar tudo que você vai fazer, você passa para o segundo passo, a segunda etapa da produção textual, que é o momento de decidir os detalhes da história. Olha só, detalhes como o local onde ela se passa, o que vai acontecer, com quem, qual o nome do personagem e os demais personagens que vão compor essa história. Então, você precisa pensar em tudo isso. Além disso, tem as características das personagens, não só do personagem principal, mas de todos aqueles que participam da história. Você precisa abordar tanto características físicas como as características psicológicas. Então, não se esqueça de dizer como ele é, a aparência do personagem, o que ele gosta de vestir. Também o psicológico dele. É uma pessoa feliz, bem-humorada? Ou é uma pessoa mais rabugenta, mal-humorada? Você vai escolher tudo isso. Em seguida, você vai falar sobre as ações e reações das personagens, porque nessa história acontecerão várias coisas, não é mesmo? Eu sei que vocês possuem muita criatividade. E aí você precisa definir quais são essas ações e reações e já partir para a produção. No primeiro passo, você planeja. No segundo passo, você produz. Pegue uma folha de rascunho, porque geralmente um texto precisa ser reescrito para ficar bem melhor. E depois que você produzir todo o seu texto, você vai chegar na terceira etapa, que é a revisão desse texto. Olha só, nessa revisão você precisa primeiro reler o seu texto. É muito importante fazer essa releitura, porque é nesse momento que você vai identificar se precisa acrescentar algum fato ou alguma informação, se os sinais de pontuação estão corretos e se há algum erro ortográfico. Nesse momento, você corrige tudo isso. E após finalizar as correções, tem algo importante a acrescentar no texto, que é o título. É sempre bom deixar o título para o final, porque é ali que você vai entender melhor a essência da sua história, sobre o que se trata. É nesse momento que você vai escolher um título que chame a atenção das pessoas, porque nós escrevemos textos para serem lidos. Nesse caso, quem lerá o seu texto sou eu, e eu vou ser bem criteriosa, tudo bem? E agora eu preparei algumas dicas para que seu texto fique melhor ainda. Quando você terminar de escrever o texto, você precisa verificar se ele responde a todas essas perguntas. Olha só, o que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Quem estava presente? Onde os personagens estavam? Quando eu for ler o texto de vocês, eu vou também fazer essas perguntas e verificar se vocês conseguiram responder a todas elas dentro do texto. Agora, esse é o momento da nossa atividade de fixação. É o momento em que você vai usar a criatividade e produzir um texto maravilhoso.
com a temática do coronavírus. Você vai criar um herói que combate o coronavírus. Vamos usar esse texto para refletir um pouco sobre o momento em que estamos vivenciando. Eu estou sentindo muita saudade de vocês, mas neste momento é necessário manter distância para a nossa saúde. Só que eu acredito que em breve nós poderemos nos reencontrar e dar aquele abraço apertado. Enquanto isso, vamos ficar acompanhando as aulas. Lembre-se, além dos vídeos, vocês precisam acompanhar também a Agenda Edu. É por lá que vocês enviarão as atividades para que eu possa acompanhar o desempenho. Tudo bem? Não esqueça de dar um like nesse vídeo. Estou morrendo de saudade. Espero nos encontrar em breve. Até a próxima!